Fala, povo concurseiro, beleza com vocês? Estão firmes aí nos estudos? Maravilha, então. Olha só, vamos estar então resolvendo aqui agora a questão da prova de perito criminal da Polícia Federal, tá? Uma questão sobre análise combinatória, tá? Estarei lendo aqui a questão e aí você me acompanha aí. Depois a gente vai estar fazendo a resolução passo a passo. Olha só, assim nos diz a questão. Os indivíduos S1, S2, S3, S4, suspeitos da prática de um ilícito penal, foram interrogados isoladamente nessa mesma ordem. No depoimento com relação à responsabilização pela prática do ilícito, S1 disse que S2 mentiria, S2 disse que S3 mentiria, S3 disse que S4 mentiria. A partir dessa situação, julgue os itens a seguir. Se os 4 suspeitos tiverem nascido nos estados da Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo, cada um em um estado diferente, e atualmente residirem nesses mesmos estados, ainda que algum deles possam ter se mudado de um estado para outro, a quantidade de possibilidades de naturalidade e residência dos acusados é inferior a 100. Então, o que a questão está nos pedindo? Ela está nos pedindo a quantidade de possibilidades de naturalidade e residência dos acusados. Para iniciarmos, vamos então extrair algumas informações que essa assertiva nos traz. Olha, a primeira delas é que nós temos, pessoal, 4 suspeitos. S1, S2, S3 e S4. Uma outra informação que temos são os estados de naturalidade, tá? Naturalidade. São os estados de nascimento. E aqui a questão deixa bem clara: Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo. E também nós temos os estados de residência. Maravilha, professor. E quais são? Bom, a questão aqui nos deixa bem claro quais são. Eles residem nos mesmos estados. Quais mesmos estados? Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo. Pronto, primeiro ponto já conseguimos resolver aí. O segundo passo seria calcular as possibilidades de nascimento. Ou seja, pessoal, nós temos 4 suspeitos. Esses 4 suspeitos nasceram em 4 estados diferentes. Nós vamos aplicar aqui, pessoal, o chamado PFC, Princípio Fundamental da Contagem. O que nos diz isso, professor? Bom, olha só. Vem comigo e nós temos que S1, S2, S3 e S4. Pessoal, a princípio, olha só que interessante. Quais são os estados que o S1 pode nascer? Ele pode ter nascido na Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo. Ou seja, ele pode ter nascido nos 4 estados indicados. Beleza. E ele nasceu em qualquer um desses 4. Tá? Ele nasceu em qualquer um. Nós temos Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo. Vamos supor que o S1 nasceu em Pernambuco. Pronto. Se o S1 nasceu em Pernambuco, quais são os 3 outros estados que o S2 pode ter nascido? Bom, ele pode ter nascido, então, nesses 3 estados aqui, um desses 3. Então, o S2 ele tem possibilidade de ter nascido em 3 estados. E vamos supor que ele nasceu na Bahia. O S3, então, terá à sua disposição, digamos assim, 2 estados apenas. Vamos supor que ele nasceu em São Paulo. Pronto. Então, S4 sobrou apenas um estado. Pessoal, esse é o princípio fundamental da contagem, tá? Nós temos que, primeiramente, o S1 ele tem a possibilidade de nascer em 4. S2 em 3. S3 em 2. E o S4 em um estado apenas. Esse é o princípio fundamental da contagem.
Então, traduzindo isso para números, o que nós podemos dizer? Que N, que eu considerei aqui como as possibilidades de nascimento, tá? Eu chamei de N. N será igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Que isso é igual a 24, tá bom? 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24. Então, nós temos aqui que 24, o quê? Possibilidades. Tá, joia? Passando para o próximo passo, que é o passo 3, nós temos que calcular as possibilidades de residência. As possibilidades de residência são calculadas da mesma forma que as possibilidades de nascimento. Então, nós temos que S1, S2, S3, S4. Nós vamos aplicar aqui também o princípio fundamental da contagem, tá? Só que dessa vez para os estados de residência. Olha só, na questão aqui, ele traz que eles residem nos mesmos estados. Quais são os mesmos estados, professor? Os mesmos estados são esses estados aqui, ó: Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo. Tá vendo? Então, o que nós temos? Nós temos 4 estados para alocar ou residir 4 desses suspeitos. Vamos aplicar, então, o PFC, o princípio fundamental da contagem. Vamos lá, então. Supondo aqui que nós temos à disposição os estados da Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo. Olha, o S1, vamos supor que ele hoje reside no estado de São Paulo. Então, ele tem à disposição, o S1, 4 estados, tá? Então, 4 estados. Vamos supor que ele reside em São Paulo. Ele poderia residir em qualquer outro desses 4. Mas nós vamos supor que ele reside em São Paulo, para facilitar aqui o nosso entendimento. Beleza. Então, o S2 tem à sua disposição agora apenas 3 estados. Olha só, 3 estados. Vamos supor que seja Pernambuco. Agora, pessoal, o S3 ele tem à sua disposição apenas 2 estados, Bahia e Rio de Janeiro. Então, 2 estados. Vamos supor que ele nasceu na Bahia. Então, sobrou aqui para o S4 apenas um estado disponível. Então, temos um. Beleza? Esse é o princípio fundamental da contagem. Traduzindo isso para números, nós temos que as possibilidades de residência, que eu chamei aqui de R, será igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso é igual a 24 possibilidades. Compreendi, professor, tranquilo. Joia. Vamos então agora para o passo 4, que é calcular as possibilidades de nascimento e preste muita atenção nesse termo, pessoal. Aqui que está a grande sacada da questão. Quando nós temos esse termo E, nós vamos utilizar a multiplicação. Olha só que interessante. O que a questão exatamente nos pede? Ó? A quantidade de possibilidade de naturalidade E. Tá vendo? Ó? E residência, ou seja, nós vamos multiplicar. Multiplicar o que, professor? Nós vamos multiplicar a possibilidade de nascimento e residência. Tá ok? Muito tranquilo, né? Traduzindo isso para números, portanto, o que teremos? Que as possibilidades de nascimento e residência, que eu chamei aqui de NR, será igual a possibilidade de nascimento vezes a possibilidade de residência, que será igual a 24 vezes 24. Isso será igual a 576, ok? Portanto, pessoal, nós temos que a possibilidade de nascimento e residência entre os 4 suspeitos é igual a 576 possibilidades. Maravilha, professor, tranquilo. Viu como é fácil, pessoal? Facinho, 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 facinho. Então, vamos aqui analisar a assertiva. E ela traz o seguinte: a quantidade de possibilidades de naturalidade e residência
dos acusados é inferior a 100? Pessoal, é inferior a 100, pessoal? Negativo. Aliás, é muito superior a 100. Tá? São 576 possibilidades, tá? Portanto, esse gabarito aqui está... o item está errado, tá? O gabarito é errado, beleza, pessoal? Galera, espero ter ajudado vocês aí. Até a próxima. Prossigam firmes nos estudos. Valeu, tchau, tchau.